Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje mergulhamos fundo na segunda epístola a Timóteo. Olá. É uma carta que, tradicionalmente, é vista quase como o testamento espiritual de Paulo, sabe? As suas últimas palavras antes do martírio. Exato, tem esse peso simbólico muito forte. E temos connosco, várias análises académicas que exploram os debates, as doutrinas-chave, tudo isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar as complexidades desta carta. Especialmente uma questão que paira sobre ela. Quem a escreveu realmente? Porque vamos ver que essa questão da autoria não é só um pormenor. Muda mesmo a nossa leitura da mensagem, do contexto histórico. Muda radicalmente. Ok, vamos lá então desembrulhar isto. É isso mesmo. O nó górdio aqui é a autoria. Por um lado, a carta identifica-se claramente. Paulo, apóstolo. Sim, logo no início. E depois está recheada de detalhes que parecem muito pessoais, muito vívidos. O desejo de ver Timóteo, a menção à avó Loide, à mãe Eunice. A fé que passou de geração em geração. Exatamente. E depois coisas muito práticas. O pedido pela capa que ficou em Troade, os pergaminhos. E nomes específicos como Onesíforo, que foi leal. E outros que o abandonaram, como Fígelo e Hermógenes. Precisamente. E claro, temos o testemunho da Igreja primitiva. Figuras como o Irineu de Leão aceitavam-na como sendo de Paulo. Estes detalhes todos, parecem muito convincentes. Dão um ar de autenticidade, não é? Quase difíceis de inventar por outra pessoa. Sem dúvida. São um ponto forte a favor da autoria paulina. Mas depois temos o outro lado da moeda, a visão maioritária nos estudos bíblicos hoje. É que provavelmente foi escrita por um autor posterior, usando o nome de Paulo. É o que chamamos pseudoepigrafia. Escrever sob um nome falso, mas talvez por boas razões, como homenagem ou para dar peso ao texto. Exatamente. Não necessariamente com má intenção, mas para garantir a continuidade da mensagem apostólica. Os argumentos contra Paulo são vários. Primeiro, a linguagem. O estilo? O estilo e o vocabulário. Há muitas palavras que só aparecem aqui, as apax legomena. E faltam alguns termos-chave do Paulo que conhecemos das outras cartas. E surgem expressões como sã doutrina e giainusa didascalia, que parecem mais típicas de um período posterior. Interessante. Depois, a estrutura da igreja que a carta reflete. Fala-se de bispos e diáconos como ofícios já um pouco mais estabelecidos, mais formais. Isso sugere uma organização eclesial mais desenvolvida do que talvez no tempo de Paulo. Uma igreja que já se está a institucionalizar mais. Isso. E a nível teológico, nota-se talvez uma menor ênfase na iminência da vinda de Cristo, que era tão forte em Paulo. O foco aqui é muito em guardar o bom depósito. A cal é para tequê, ou seja, a tradição que foi recebida. Preservar o que já existe. Exato. E, finalmente, a questão histórica. É difícil encaixar os eventos mencionados na carta, como essa prisão em Roma, na cronologia que temos do livro de Atos. Para o fazer, precisamos da hipótese da segunda prisão. Que seria uma prisão não relatada em Atos, certo? Paulo teria sido libertado da primeira, viajado mais e depois preso novamente. Exatamente. É uma hipótese, mas não temos provas diretas fora desta carta e das outras pastorais. O que é fascinante é como estes detalhes pessoais tão fortes entram em tensão com estes outros dados linguísticos, teológicos e históricos. Portanto, ficamos com dois cenários históricos possíveis, dependendo de quem assumimos ser o autor. Precisamente. Cenário 1, se for Paulo. Estaríamos onde? Em Roma. Provavelmente em Roma, sim. Por volta de 64 a 67 depois de Cristo, seria essa tal segunda prisão, talvez durante a perseguição de Nero. As condições seriam duras. Ele diz estar em cadeias. E a carta seria então um apelo muito pessoal, muito urgente. De um mentor para o seu discípulo, Timóteo, para que ele persevere no meio do sofrimento e venha ter com ele. Exatamente. Um tom muito íntimo e pastoral. Agora, o cenário 2. Se o autor for posterior, talvez do final do século I ou o início do II. Isso. Nesse caso, a prisão mencionada poderia ser mais um artifício literário, uma forma de evocar a autoridade e o exemplo de sofrimento de Paulo.
E o contexto real da escrita seria o outro. Sim, seria provavelmente uma crise interna na Igreja, a luta contra falsos ensinamentos, contra mestres como Himeneu e Fileto, que a carta menciona. Aqueles que diziam que a ressurreição já aconteceu. Que tipo de ideia era essa? Poderia ser uma forma de protognosticismo, uma visão que talvez espiritualizasse a ressurreição, negando a sua realidade física e futura, valorizando só o espiritual. E isso era perigoso para a fé da comunidade. Percebo. Então, nesse cenário, a carta já não é tanto um apelo pessoal. Não. Funciona mais como um documento polémico, um manifesto. O objetivo seria estabelecer a doutrina correta, a sã doutrina, e reforçar a estrutura de liderança da Igreja para combater essas heresias, numa altura em que os apóstolos originais já não estavam presentes. Ok, entendi. Temos, portanto, duas realidades possíveis. Um apelo pessoal numa crise externa de perseguição ou um manifesto institucional numa crise interna de heresia. Como é que as mensagens-chave da carta funcionam nestes dois quadros? O que é que se pede, afinal, a Timóteo? Olha, apesar dos contextos diferentes, há um comando central que ressoa de qualquer forma. Guarda o bom depósito. 2 Timóteo 1,14. A paratequé. Essa tradição apostólica. Exatamente. É apresentada como um tesouro sagrado. Algo que tem de ser protegido, guardado fielmente, com a ajuda do Espírito Santo que habita nos crentes. Seja a crise interna ou externa, a fidelidade à mensagem original é vista como crucial. E essa fidelidade apoia-se onde? Qual é a base? Apoia-se noutra afirmação absolutamente central da carta. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Theopneustos. Isso mesmo, Theopneustos, literalmente soprada por Deus. Isto dá às Escrituras na altura, referindo-se principalmente ao Antigo Testamento, claro, uma autoridade divina. Elas são a ferramenta para ensinar, corrigir, repreender, educar na justiça. São a base para a vida e para o ministério. O alicerce da sã doutrina. Exato. E tudo isto culmina naquela reflexão mais pessoal do autor perto do fim. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Uma imagem poderosa. A vida cristã como uma maratona, uma luta. Sim, uma luta que exige disciplina, perseverança até ao fim. E a motivação é a esperança da recompensa, a coroa da justiça. Portanto, tens aqui um modelo. Guardar o depósito, confiar na autoridade da Escritura inspirada e perseverar na fé até ao fim. É a fórmula para a continuidade da Igreja. Bem, resumindo então, a segunda a Timóteo é de facto uma carta riquíssima e complexa. O debate sobre quem a escreveu muda muito a forma como a interpretamos, não é? Mas seja um testamento final de Paulo na prisão ou um guia para uma igreja já pós-apostólica a enfrentar desafios internos. A sua mensagem central sobre guardar a fé, sobre a importância e a autoridade das Escrituras e sobre a necessidade de perseverar fielmente, como fez Onésiforo, em contraste com outros que desertaram essa mensagem, continua muito poderosa. Sem dúvida. E talvez, para deixar aqui uma última reflexão, um pensamento final, Sim. vale a pena pensar nisto. Até que ponto a utilidade prática desta carta para uma comunidade cristã que estava em formação, que precisava urgentemente de estabelecer liderança, definir a doutrina correta contra as heresias, até que ponto essa necessidade prática influenciou a sua aceitação no cânon bíblico? Está a sugerir que a sua utilidade histórica pode ter pesado na decisão de a considerar inspirada? Levanta uma questão interessante, não é? Sobre a relação por vezes complexa entre a função histórica e prática de um texto religioso e a forma como ele é depois designado como sagrado ou inspirado. É algo que fica para pensarmos.